Olá, amigos, namastê. Ainda há pouco, um de nossos inscritos no canal da Rede Yoga Book escreveu o seguinte em uma postagem que fiz com o título A esquerda é terrorista e perigosa. E esta pessoa escreveu: Uma pena, senhor Alexandre, misturar espiritualidade com opiniões políticas. Como devoto de Yogananda, o Senhor deveria estar acima de qualquer egocentrismo. Perdeu um inscrito e admirador do seu trabalho. Queridos, Mahatma Gandhi, que foi um pacifista e conseguiu libertar a Índia da colonização inglesa, foi um santo político, como Paramahansa Yogananda afirmava, um santo político. Há aqueles, claro, que procuram denegrir, destruir a imagem de Gandhi, mas ele foi um santo, sim. Na verdade, é uma espécie de tentativa de assassinato de reputação da imagem de Gandhi, porque ele foi importante e é importante para a humanidade. E ele também afirmou, Mahatma Gandhi afirmou, aqueles que pensam que religião nada tem a ver com política não entendem nada de religião, palavras de Mahatma Gandhi. Gandhi também afirmou em relação à legítima defesa, apesar de ser ele um pacifista, ele disse, se você é atacado por alguém armado e você, também estando armado, tem condições de se proteger, mas não o faz alegando não violência e foge, você não passa de um covarde. Ora, quando lemos o Bhagavad Gita, Canção do Senhor, o diálogo de Krishna com Arjuna, isto ocorreu um dia antes da batalha, da famosa batalha fratricida de Kurukshetra. Muitos creem que essa batalha é apenas metafórica, não. Tanto Paramahansa Yogananda quanto Swami Vivekananda afirmaram que a batalha de Kurukshetra não foi metafórica. Ela possui o lado metafórico, psicológico, os personagens históricos de Yogananda deixa claro isso. Os personagens históricos dessa batalha, históricos, ou seja, reais, os Pandavas e Kauravas foram reais, possuem sim uma interpretação também esotérica, psicológica da batalha, que é o campo de batalha de Dharmakshetra, mas a história foi real. Ela ocorreu, a guerra ocorreu, bélica, em legítima defesa do Dharma. Nós do yoga devemos compreender essas coisas. Defender-se, legítima defesa, como o próprio termo afirma, é defesa. Você não está atacando a ninguém. Você apenas está se defendendo, que é algo que a direita conservadora defende. A direita conservadora defende a legítima defesa. Enquanto a esquerda, se você raciocinar bem, defende o quê? O assassino, o ladrão, o corrupto, o que chamam de vítima da sociedade, ou seja, os valores estão totalmente de cabeça para baixo, invertidos. O que é que o yoga ensina? Asteia, não furtar, não roubar, não tirar do outro aquilo que não é seu. O que é que a esquerda ensina? Ter pena do coitadinho, da vítima da sociedade. Ele assalta, ele furta, ele rouba porque ele é uma vítima da sociedade. Não, queridos. Isso é inversão de valores. Nada justifica o crime, nada justifica o erro. O que é errado, errado é. A pessoa está com fome, ela não tem que furtar ou roubar. Então nós aceitamos o corrupto que rouba milhões de nós, do bolso da população, da sociedade, como se isso fosse algo bonito. A esquerda defende isto. Até quando continuaremos hipnotizados com essas coisas da esquerda demoníaca, satânica? Krishna, no Bhagavad Gita, deixou claro a respeito das personalidades divinas e das personalidades demoníacas. Esses líderes da esquerda no mundo são personalidades demoníacas. E aqueles que se deixam levar por tais ideologias, por tais coitadismos, ideias de vitimismos, estão praticando não o yoga, mas a submissão às trevas, boga, adharma, o crime, estão fazendo apologia ao crime, estão aceitando o crime e o criminoso.
Paramahansa Yogananda deixou claro que devemos amar ao pecador, mas odiar ao pecado. O pecador, desde que arrependido, ele merece o nosso amor e o nosso perdão, desde que verdadeiramente arrependido. Senão, ele precisa pagar pelos erros que cometeu. Isso faz parte do Dharma, da lei. Senão, Krishna não teria ido para a guerra. Quando Arjuna, o seu maior discípulo, guerreiro kshatriya, com seu arco Gandiva, deixou escorregar o arco de sua mão e disse: Krishna, não lutarei, porque o exército oposto, o exército inimigo é formado por amigos meus, parentes meus, até o meu professor de arco e flecha, Drona, está do outro lado. Eu não posso lutar, eu prefiro morrer do que lutar. O que Krishna disse a ele: você é um guerreiro, não haja como um covarde. O que pensarão de você? Você está falando palavras sábias, mas de covardia. Na posição de guerreiro de Kshatriya, você tem de lutar em defesa do Dharma, daquilo que é correto. Erga-se e lute. O diálogo, o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, é um diálogo, como afirmei, em que Krishna demonstra a Arjuna, passa a Arjuna um conhecimento védico, milenar, de uma sabedoria, e talvez seja entre todos os diálogos espirituais no mundo, o de maior envergadura espiritual. Por quê? Porque Krishna diz a ele: você vai para a guerra, vai para a luta, mas não movido por sentimentos de ódio e vingança. E isso é muito difícil. Swami Sivananda, o grande Sivananda, afirmou: fácil é alcançar a realização dentro de casa. Eu quero ver você alcançar a realização como Arjuna alcançou, ter a visão do Senhor, a visão de Deus em meio à guerra, em meio à batalha. Então, queridos, devemos aprender que a realidade, ela não é simples como imaginamos. Não é simples. Ser espiritual não é ficar sentado com os olhos fechados mantrando Om, enquanto o mundo lá fora pega fogo. Isso não é espiritualidade, isso é covardia. Swami Vivekananda, houve uma época em que ele queria ficar dentro de cavernas em êxtase. É maravilhoso você poder ficar em êxtase, em samadhi o tempo todo. Ramakrishna, o seu mestre, disse a ele: você está sendo egoísta e você me envergonha por isto. Você quer permanecer no êxtase o tempo todo enquanto o mundo sofre? Não, você tem que agir, tem que trabalhar. Yogananda, quando entrou em samadhi, quando seu mestre Yukteswar tocou o seu peito e ele entrou em êxtase e teve toda aquela visão maravilhosa do cosmos inteiro, quando ele retorna à consciência ordinária, Yogananda, o que Yukteswar fez? Pegou a vassoura e deu na mão dele: tome, vamos varrer a varanda. Precisamos do equilíbrio. Yogananda ensinou o equilíbrio entre o êxtase e o trabalho digno, o trabalho que dignifica. Ele dizia: se você ficar apenas meditando, você se torna uma pessoa preguiçosa. Se você apenas trabalhar, você se torna uma pessoa mundana. É preciso o equilíbrio. Ele dizia: precisamos unir a espiritualidade da Índia com a praticidade do Ocidente. Aí nós temos o yogi perfeito, e não aquele que fica apenas meditando, ou aquele que fica apenas trabalhando. O equilíbrio, esse equilíbrio é fundamental no mundo hoje. Aquele que é da paz e da não violência, mas que, se preciso for, agir em defesa do Dharma, ainda que pelo uso da força, ele age. Ele é viril, ele não é um vegetal, ele tem força. Ele tem ação, ele tem atitude, ele tem volição, ele tem personalidade forte, não para magoar e destruir os outros, mas para proteger o que é correto, para a proteção do Dharma, da lei, da religiosidade tão perseguida pela esquerda no mundo. Se não formos capazes de perceber, de enxergar isso, queridos, em que mundo vivemos? Enclausurados dentro de uma redoma?
com a viseira do cavalo, que não é capaz de enxergar o que nos cerca, o que está à nossa volta, isso não é yoga. Este nosso amigo também afirmou que eu deveria estar acima do egocentrismo. Exatamente isso que ocorre. Ora, então o correto para Mahatma Gandhi era ficar meditando e não sair para a defesa da sua libertação da Índia, da sua nação amada? Um verdadeiro patriota, um verdadeiro nacionalista, Mahatma Gandhi. O correto seria Yogananda ficar lá na Índia e não vir para os Estados Unidos, ficar na Índia meditando, como Swami Vivekananda também queria, ficar na Índia meditando e não vir para a América. Esse era o correto? Para dizer que não é um ególatra? Queridos, o ególatra é exatamente aquele que é incapaz de enxergar, de fazer o bem, que só pensa em si mesmo. Foi isso que Ramakrishna disse a Vivekananda. Você quer ficar só meditando, então você é uma pessoa egoísta. Você tem de sair e falar a verdade para o mundo. E foi o que Vivekananda fez. Houve um momento na vida também de Vivekananda em que ele, meditando numa caverna em êxtase, ele queria ficar só ali. Ele mesmo disse: uma força tremenda, muito maior do que eu, me expulsou do êxtase, me expulsou da caverna. Era Deus, a Mãe Divina, falando para ele: vá trabalhar, vá para o mundo trabalhar. Yogananda também afirmou que maior do que aquele que medita, que apenas medita, é aquele que está no mundo, sem, no entanto, pertencer ao mundo, que constitui família e, no entanto, está embriagado de Deus, como foi o caso de Lahiri Mahashai, homem casado, mas alcançou um estado de consciência tão elevado que nem mesmo as câmeras fotográficas eram capazes de registrar o seu corpo santo. Quando os discípulos procuravam fotografar a forma sagrada de Lahiri, não aparecia nada, apenas um vazio. Eles pediram para que ele se materializasse, que ele densificasse o seu corpo para que a imagem pudesse sair, para que tivessem a imagem dele sobre o altar. E era um homem casado, um homem que trabalhava durante o dia e à noite passava a noite inteira em meditação, 8 horas de meditação por dia, mas era Lahiri Mahashai, e trabalhava o dia inteiro, equilíbrio entre o material e o espiritual. Então aqueles que pensam que ser espiritualizado é sempre ter a palavra doce, amorosa, não conhecem nada a respeito dos mestres. Jesus rodopiou um chicote no ar, virou as mesas dos cambistas, expulsando os vendilhões do templo. Quando curou um cego de nascença e foi atacado pelos fariseus, judeus fundamentalistas, ele afirmou com energia: hipócritas, não entram no reino dos céus e não permitem que os outros entrem. Hipócritas. Para Mahansa Yogananda, apesar desse semblante bastante feminino, de ser uma encarnação do amor divino, um prema avatar em pleno século XX, segundo relatos dos discípulos próximos, ele tinha uma energia muito forte, de personalidade forte, quando necessário, para treinar, para educar os seus discípulos. Ele mesmo afirmou: o meu pai tinha uma educação severa. O meu irmão mais velho, Ananta, tinha uma educação espartana. O meu mestre, Sri Yukteswar, tinha uma educação drástica. Eu chego na América e preciso tratar os discípulos com luvas de pelica, com todo cuidado para não machucar, para não ferir. E se o ego, e isso é um mecanismo de autodefesa do ego, não se permite ferir, como inclusive afirmou Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, jamais alcançará a individuação, a realização divina, porque o ego é um empecilho entre o pequeno eu e o eu maior. O ego é o grande inimigo. O Padre Pio, o grande santo de Pietrelcina, certa vez perguntou aos discípulos qual o nome de Satã. Alguns afirmaram Lúcifer, outros afirmaram outro Beuzebu e etc. E ele disse: não, nenhum destes. O nome de Satã é eu, o ego.
O ego é Satã, o ego, o pequeno eu, que pensa que pode viver ou na preguiça total, na ociosidade total, ou entregue apenas às coisas do mundo seculares. O ego é aquele que ofusca a luz da alma, que impede que a alma realize Deus e pensa que deve ser indulgente para com as coisas erradas que a esquerda defende, como assalto, leviandade, promiscuidade, libertinagem, aborto. Ora, como uma pessoa que se diz espiritualizada é a favor do aborto, aceita o aborto. Yogananda estava consciente no ventre de sua mãe, Ananda Maimá, a mãe saturada de beatitude, estava consciente, nasceu consciente. Imagine o assassinato de uma alma sagrada no ventre de sua mãe. O karma, o mau karma para a humanidade. Isso é terrível. Então, ou despertamos ou acordamos de fato para a verdadeira espiritualidade e para o mal que a esquerda representa no mundo, e aqui não estou defendendo religiosos, falsos religiosos, que sabemos muito bem que lucram com a religião. Não estou defendendo a estes, eu estou defendendo a verdade, a verdadeira espiritualidade, e não aqueles que se aproveitam da religião. A direita conservadora nada tem a ver necessariamente com religiosos que se aproveitam da religião. A direita conservadora tem a ver com os valores éticos, morais e espirituais, que constituem a coluna vertebral do yoga, os yamas e niyamas de Patanjali, os 10 mandamentos da lei mosaica, da lei de Moisés, os ensinamentos de Jesus Cristo, de Buda, de Krishna, os valores sem os quais a sociedade caminha para o abismo. Os valores éticos, morais e espirituais constituem o norte para o bem da sociedade. A esquerda inverte isto, inverte esses valores. Então, queridos, ou acordamos para sermos capazes de observar o que está por trás, né, dos lobos travestidos de cordeiro, ou seremos devorados por estes lobos. Namastê.